Profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do 1 ao 14, a palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer a carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venham dos quatro cantos, ó espírito, venha dos quatro cantos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nesta noite nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Deus, pelo privilégio, pela honra que é estudarmos, lermos, absorvermos a Tua palavra, Senhor, que nesta noite o Senhor use a minha vida, Pai, para falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui abençoados, desafiados, encorajados nesta noite, que o Senhor gere vida em nós enquanto ouvimos a Tua palavra, Pai, e que nós nunca mais sejamos as mesmas pessoas, porque o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Edinho, capricha no meu retorno aqui um pouquinho. O profeta Ezequiel, que nós lemos aqui, ele teve o seu ministério voltado para o povo de Israel, durante o período do exílio, que foi durante o período em que os judeus, os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, como escravos, lá na Babilônia. E esse período aí foi por volta do ano 597 antes de Cristo. E aqui o Espírito de Deus leva o profeta, então, a uma visão. E ele vai para um lugar terrível. Ele vai para um lugar de morte, ele vai para um lugar, nesta visão, um lugar de sequidão, um lugar de silêncio. É um vale de ossos secos. E geralmente os vales eram lugares de batalha no Velho Testamento. Geralmente, exércitos vinham de um lado, de uma região, e vinham de outro lado, da outra região, e eles se encontravam no vale, e guerreavam no vale, e ali muitos morriam. Era um lugar de guerra.
Então, talvez aquela visão que Ezequiel tem se tratava de um lugar assim, talvez ali onde um exército guerreou e se doou, ele lutou ali, aquelas pessoas atacaram, elas combateram, mas por algum motivo a estratégia daquele exército não foi a melhor, não tivera sucesso, porque eles acabaram morrendo, eles estavam naquele vale, eles perderam a batalha. E um lugar onde vidas se foram ali, se perderam. Pessoas com suas famílias, soldados, guerreiros, com sonhos, pessoas com vontade de viver, mas tendo a sua vida interrompida ali naquele vale. Você pode pensar nisso? Eu, quando leio a Bíblia, eu me vejo lá dentro. Eu mergulho no que está acontecendo, eu me coloco naquele cenário. Que lugar terrível, que lugar triste, que lugar silencioso, onde foi o fim de muitas pessoas ali. E Ezequiel está ali, silêncio, sequidão, ossos, e mais ossos, e mais ossos. E ele está chocado com aquela visão, ele está triste pelo que ele está vendo à sua volta. E então Deus faz uma pergunta para ele. Deus pergunta algo ali para o profeta. E deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pausa aqui. Deus ama fazer perguntas. E sempre que Deus faz perguntas, Ele está interessado em algum assunto. Ele está desejoso em entrar naquela situação. Quando Deus pergunta algo para alguém na Bíblia, quando Jesus pergunta, quando um anjo é enviado e há uma pergunta, nós vemos que logo em seguida Deus faz alguma coisa. Deus ama fazer perguntas. As perguntas de Deus são profundamente significativas. Eu vou te dar um exemplo. Jesus olhou para um cego uma vez e falou: "O que você quer que eu te faça?" Ele fez uma pergunta, aparentemente um pouco óbvia, né? O cego imaginava-se que o que ele mais gostaria na sua vida era enxergar, mas aquela pergunta provoca uma resposta naquele cego, provoca um sentimento naquele homem, provoca uma faísca de esperança. Puxa, o Filho de Deus, o Messias, está à minha frente, eu posso pedir o que eu quiser. E tanto que nós vemos que a história termina com Jesus curando aquele homem. As perguntas que Deus nos faz geram alguma coisa. Deus está querendo se mover. Quando Jesus pergunta para aquela mulher samaritana, e ele fala: "Você pode me dar um pouco de água?" Parece uma pergunta inocente, mas aquela conversa se desenrola e Jesus, no final, tem um encontro poderoso com aquela mulher que era desprezada, era samaritana. Ela havia sido mulher de 5 homens diferentes, ela estava com a sua vida toda torta e, no final das contas, ela tinha sede por Deus, porque ela pergunta: "Senhor, onde que nós devemos adorar? É neste monte? É lá em Jerusalém? É aqui?" E no final, a salvação é gerado vida na vida daquela mulher, porque Jesus começa a conversa com uma pergunta: "Você pode me dar um pouco de água?" Jesus também pergunta para Marta, para Maria, quando Lázaro morreu. Você deve se lembrar da história. Jesus chega lá e ele pergunta para elas: "Onde está o corpo de Lázaro?" E nós sabemos que no final das contas Jesus fala: "Tire a pedra." Jesus dá uma ordem e fala: "Lázaro, vem para fora", e ele ressuscita. Então eu quero te falar uma coisa: Jesus, Deus quando pergunta algo para nós, Ele quer gerar vida em nós. Amém? Que nessa noite, que para este ano nós possamos afiar os nossos ouvidos, afinar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir o Senhor fazendo perguntas para nós.
Bom, filho do homem é a pergunta que Deus faz. Filho do homem, falando para Ezequiel, será que estes ossos podem reviver? E aí, com essa pergunta, Deus é maravilhoso, porque com essa pergunta ele propõe uma possibilidade de Ezequiel ver uma realidade totalmente diferente da que ele estava vendo. Quando Deus sugere algo a ele com essa pergunta e diz: filho do homem, será que estes ossos podem voltar a viver? Deus está provocando no profeta um cenário totalmente diferente do que ele está vendo. E eu não sei como você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei como você virou o ano de 2023 para 2024. Eu não sei quais são as suas expectativas para este ano. Nós estamos no começo do ano e é legal falar sobre o ano que está à nossa frente, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: talvez tem coisas que estão adiante de você e que estão de uma forma terrível. E Deus te pergunta nessa noite: será que pode ser diferente? Será que na tua vida emocional 2024 pode ser diferente? Será que nas tuas finanças 2024 pode trazer algo novo? Será que esse bando de ossos e vale seco e lugar de morte e sequidão pode se tornar um exército e voltar a viver? E aí, eu quero compartilhar com você essa verdade, porque Deus ama, além de fazer perguntas, Deus ama nos propor a possibilidade de uma realidade totalmente diferente. Deus é assim. Deus nos encontra caído, ferido, no pecado, com as escolhas erradas, uma vida torta, e essa é a história de todos nós aqui. E o que Deus faz? Deus nos aceita, mas Ele não nos deixa assim. Ele nos transforma, como na parábola do filho pródigo, Ele troca a nossa veste, Ele põe um anel de autoridade no nosso dedo, Ele muda a nossa sorte. E aí tem sido assim, ano após ano. Você pode testemunhar isso e dizer: Deus tem trabalhado em mim? Você pode falar isso? Eu não sou o mesmo que eu era um ano atrás, há um mês atrás, há 10 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa, porque Deus ama mudar histórias. Deus ama, o nosso Deus se importa com você. O nosso Deus se importa com o homem, com o ser humano, e quer mudar a nossa vida, a nossa história. Deus nos encontra onde nós estamos, e Deus nos estende a mão e nos levanta e nos transforma. Esse é o nosso Deus, rico em amor, em bondade, em misericórdia, em graça. Aleluia, aleluia. Porque eu não merecia, e acho que você também não é? Mas Deus nos amou tanto que mudou a nossa vida e que tem mudado a nossa história. E se ainda não está mudando a sua história, ouça o que eu quero falar para você: Deus quer mudar a tua história. Deus quer entrar na tua vida e organizar essa bagunça que está aí. Deus quer entrar aí, dar sentido para um vazio no coração, na alma, uma loucura que você não entende. Parece que está tudo certo, mas não está tudo certo, porque falta algo. Falta o Senhor. Bom, diante dessa pergunta, Ezequiel, ele responde: Senhor Deus, Tu sabes. Ou ele, traduzindo, ele diz: eu não sei se esses ossos podem voltar a viver. E você sabe que muitas vezes tudo que a gente precisa dizer para Deus é um simples eu não sei. Porque num mundo onde nós precisamos ter respostas para tudo, num mundo onde as pessoas querem passar um script de tudo que Deus tem que fazer, Senhor, que seja assim, assim, dessa cor, esse horário, esse lugar, talvez a coisa mais sábia que possamos fazer é apresentar a Deus um eu não sei, Tu sabes. Ezequiel, quando faz isso, ele faz o seguinte: eu não
não tenho o caminho, eu não sei a forma, mas eu me rendo ao teu caminho, eu me rendo à tua decisão. É o Senhor quem vai dizer se pode ou não. Que nós possamos ter este coração entregue para Deus e dizer: Senhor, nessa área aqui, essa dificuldade que eu estou passando, eu não sei, tu sabes, mas eu aceito a tua direção para isso. Se o Senhor souber a forma, me fala, que eu quero saber, que eu quero fazer e quero obedecer. Amém? Aleluia. E é isso que Deus faz. Deus dá uma direção para ele então. E Deus desafia Ezequiel. Deus propõe uma tarefa para Ezequiel. Porque Deus ama nos desafiar a fazermos algo. Diga para quem está do seu lado: Deus quer te desafiar hoje. Deus quer me desafiar hoje. Você que ouviu, devolve e fala: Deus quer desafiar você também. E aí Deus vira para Ezequiel e fala o seguinte: profetize. Esse é o desafio de Deus. Vamos ler versículos 4, 5 e 6, diz assim: então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que é profetizar? Nós que somos cristãos pentecostais, o que significa isso? Acreditamos no Pentecostes, acreditamos no agir e no derramamento do Espírito Santo, nós cremos nisso. Mas nós que somos pentecostais, muitas vezes os pentecostais são meio místicos, né? Nós vemos por aí e pessoas que esperam um vento, um barulho, um terremoto, um arrepio. A gente é meio místico, né? Estou me incluindo porque somos pentecostais. Você não vê isso muito aqui na igreja, mas tem outros lugares que tem isso mais aflorado. Mas o que eu quero dizer, às vezes nós achamos que Deus precisa tomar uma pessoa e Ele precisa levantar essa pessoa para falar algo a nós, para dar uma palavra. É uma palavra: pastor, eu estou esperando a palavra de 2024, eu estou esperando que Deus levante alguém e me diga: meu servo, vai acontecer isso, faça aquilo. E às vezes a gente espera que alguém se levante para dar uma direção para as nossas vidas, que mude a nossa história, mas não é isso que nós vemos aqui. O próprio Deus falando para Ezequiel: profetize, fale você, profetize você para estes ossos. Eu quero te falar uma coisa: pare de esperar que homens façam aquilo que Deus espera que você faça. Você faça, né? Faça não. Vou falar de novo. Chega de esperar que homens e mulheres façam aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Tem gente que fica esperando o pastor, o líder. Tem gente que fica esperando aqui no meio do culto que eu diga: vem cá você de vermelho aqui, ó, levanta aí, ó. Eu quero dar uma palavra para você. Seu CPF é o número tal. Tem gente que espera isso. Mas aqui Deus me dá um ensinamento maravilhoso que eu vim compartilhar com você essa noite, que é este aqui: você é o profeta da tua vida. Amém? Você é o profeta da tua vida. Você é o homem e a mulher de Deus que pode se levantar em autoridade e declarar algo, profetizar algo
sobre a tua história. Amém? Provérbios 18, versículo 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A palavra que carregamos, a nossa boca, tem o poder de gerar algo. De gerar algo. E a minha pergunta é: sobre o que estamos falando? O que tem enchido as nossas bocas? Como tem sido as nossas palavras diante do nosso dia? Por isso que crente não fala palavrão. Por quê? Porque o palavrão nada mais é do que um desejar o mal, ou falar algo feio, algo errado, algo ruim. E a gente não fala porque a gente quer falar coisa boa. Amém? É por isso. É por isso. Mateus 12, 33, Jesus está falando, ele fala o seguinte: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Aí Jesus dá uma nos fariseus, ele diz: raça de víboras, vocês são tudo cobra aí, ó. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, e a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. A resposta para o que temos falado, como tem sido a nossa reação, quais têm sido as palavras da nossa boca, é exatamente essa. Nós falamos o que está no nosso coração. Se você analisar e pensar, peraí, minhas palavras não têm sido das melhores, é porque algo está aí no teu coração que você deixou entrar e que está provocando estas palavras. Por isso, o segredo para falarmos coisas boas e declararmos vida, porque a boca e a língua têm este poder de declarar, de profetizar, de trazer à existência, nós nos enchermos com a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Se você está cheio da palavra de Deus, o abençoado vai te fechar no trânsito, e o que você vai dizer? Que Deus te endireite, homem. Se algo deu errado no teu dia, no trabalho, você não vai falar que droga de vida. Você vai falar: Senhor, eu acredito em Ti mesmo com as circunstâncias ruins. Olha como muda. A palavra de Deus diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Aquilo que você diz é fruto do que está no teu coração. Então que possamos nos encher da palavra de Deus para profetizarmos segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Versículos 7 e 8, Ezequiel então continua aqui, ó. Então profetizei, como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Eu coloquei aqui: qual é o segredo para a mudança? A obediência. Obedecermos faz tudo mudar. Se você quer um ano novo, com experiências novas com Deus, você precisa obedecer mais a palavra, obedecer à vontade de Deus, conhecer. Aquele que não busca, que não lê, que não gasta tempo, não conhece. Quem não conhece,
não acessa e não vive. Não tem nem a oportunidade de obedecer, porque não conhece. Agora, quando você conhece, quando você dedica tempo, busca, conhece e obedece, aí, meu irmão, aí você vai começar a ouvir barulho que nem Ezequiel ouviu. Alguma coisa vai começar a acontecer. Alguma coisa vai começar a acontecer. Enquanto Ezequiel obedecia, começou a fazer barulho, ossos começaram a se bater e a se juntar, tendões crescerem, pele crescerem, as peles, porque Deus honra a obediência, amém? Aleluia! Nós temos um Deus que traz à existência o que não existia. Como é maravilhoso servirmos ao Senhor. Como é maravilhoso darmos, entregarmos e vivermos a nossa vida por completo na presença do Senhor. Não importa se não existe algo, não importa se você olha para a tua família e não vê solução, não importa se você olha para a tua área e não vê saída, teu trabalho, tua profissão, não importa se você vê a tua conta bancária e as contas não fecham, não importa. Nosso Deus traz à existência o que não existe. Aleluia. Deus honra a obediência dos seus filhos. Amém? Ouse obedecer mais ao Senhor. Ouse acreditar de coração em Deus neste ano. Ouse dar passos de fé. Ouse. E você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus abrindo portas. Você vai ver Deus fazendo barulho acontecer. Os ossos se juntando. Amém? Eu creio. O profeta viu uma visão, mas era Deus falando com ele. Tão viva aquela visão, ele no meio do vale, mas Deus querendo ensinar algo para aquele homem. E eu notei algo aqui, nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus que muda o cenário, que transforma a situação, quando alguém se levanta para declarar vida. Amém? Tem uma hora, meu irmão, que você tem que ficar revoltado. Misericórdia, pastor, está pregando isso aí. Não, tem hora que você tem que olhar para a situação, eu tenho que olhar para a minha situação, onde coisas ruins estão acontecendo, e tem hora que a gente tem que parar de ser passivo, parar de aceitar a desgraça, parar de ver o diabo infiltrado naquela área da nossa vida lá e causando dor e causando tristeza. Tem hora que a gente tem que dar um basta bem grandão e falar: chega, acabou a minha paciência aqui, acabou a minha tolerância aqui, e nos levantarmos para declarar vida, para declarar vitória, para declarar os pensamentos que Deus tem sobre nós. Amém? Que nós fiquemos mais revoltados esse ano, com as coisas que não estão no lugar, com as coisas que ainda nós não estamos vivendo, que Deus tem para nós e ainda não estão acontecendo, que nós possamos obedecer e levantar a nossa voz para declarar vitória, em nome de Jesus. Amém? No versículo 8 aqui, eles estavam lá, os corpos reconstituídos, mas todos eles no chão ainda, porque o versículo 8 diz: mas não havia neles o Espírito. Ainda não havia neles o Espírito. Tem situações na nossa vida que nós não vemos nada de bom, onde tudo está morto ao nosso redor, como era no começo. Mas tem situações também que nós olhamos e parece que está tudo bonito, parece que está tudo arrumadinho, parece que está tudo no lugar, tudo normal, mas aparentemente tudo ok, mas também está morto, também está, é só aparência, não tem vida lá dentro, continua morto. E não importa se é o primeiro caso ou se é o segundo caso, nas duas situações, Deus fala para Ezequiel: profetize, profetize,
Profetize. Se tudo está caótico ao teu redor, se você não vê um pingo de esperança, abra a tua boca e profetize, amém? E se tudo parece que está bonito, mas não tem vida ali, está esquisito, não sai do lugar, profetize também, amém? Enquanto ele profetizava, algo acontece. Por quê? Porque nós podemos, você pode declarar palavras de vida no lugar onde você estiver. Amém? Se está tudo bem, se está tudo bonito, se está tudo horrível, caótico, frustrante, você pode declarar palavras de vida. Amém? Se falta tudo ao teu redor, Deus faz. Se tem aparência boa, mas falta o Espírito, Deus faz também. Amém? Declara em todo tempo, obedeça em todo tempo. E aí versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Olha que tremendo. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Não sei se você está entendendo. Ezequiel estava em cima de um bando de ossos. Aquilo que um dia foi um exército extraordinário, numeroso, um exército poderoso, um exército de guerra. Aquilo que foi um dia tremendo, mas que agora estava morto. Ezequiel obedece ao Senhor, profetiza, declara a vida, e agora ele vê de novo um enorme exército na sua frente. Não importa o que um dia na minha vida e na tua vida foi maravilhoso e se perdeu, e ficou, e morreu. Deus nesta noite está te falando, profetize. Obedeça, e você vai ver de novo este exército de pé. Você vai ver de novo melhor do que estava antes. Vai voltar a ser lindo. Vai voltar a viver. Eu declaro sobre a tua vida neste ano de 2024, áreas da tua vida mortas, apagadas, sonhos esquecidos, vai voltar a viver. Vão voltar a existir, Deus vai voltar a fazer, e vai ser lindo como era, e vai ser melhor do que um dia foi, e vai ser tremendo, vai ser enorme, vai ser um exército poderoso. Se você recebe isso no teu coração, diga para Deus, eu recebo, em nome de Jesus, porque Deus tem o poder de fazer isso. Deus tem o poder, onde chega a palavra de vida, vinda de Deus, por meio de um servo que obedece, ali chega a vida também. Ali a situação é transformada, ali o cenário tem que mudar, amém? Deus criou o mundo, o universo, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. O universo está sustentado, a Bíblia diz, pela palavra de Deus. E hoje esta palavra está nos nossos lábios, na tua boca e na minha, e nós temos o poder de falar. Precisamos falar, precisamos profetizar. Profetiza vida, profetize mudança, profetize transformação. Essa palavra vinda da tua boca vai mudar a tua história, vai mudar o teu cenário, vai mudar a tua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Não se contente com o cenário que você vê, profetize. Fala para quem está do seu lado, profetize, profetize, aleluia. Para terminar o texto, versículo 11, ele fala, depois da visão, depois do milagre, depois do que Ezequiel viveu ali, Deus explica para ele o que estava acontecendo. Ele fala, então ele me disse, filho do homem,
Esses ossos aí são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Você lembra que Israel estava cativo na Babilônia? Ezequiel profetizou nesse período. Os filhos de Deus tinham a sua terra, tinham a sua herança, era a terra prometida que Deus tinha dado a eles, mas eles haviam perdido, estavam longe, como escravos, um povo que nasceu para ser livre, um povo que foi escolhido, com quem Deus fez uma aliança, estava escravo, e eles estavam com aquele vale de ossos secos, desanimados, achando que era o fim. Eles estavam ali tristes, derrotados, cabisbaixos, e aí Deus fala para Ezequiel: vai lá e diga para eles: eu vou abrir a sepultura de vocês e vou arrancar vocês de lá, diz o Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que se sente numa sepultura, mas Deus está falando para você também. Eu vou te arrancar desse lugar de dor e vou te levar para a terra da promessa. Eles tinham uma terra, e Deus fala: eu os levarei de volta à terra de Israel. Versículo 13: vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Aleluia! É assim que Deus faz nas nossas vidas. Não permita que as situações adversas roubem a tua alegria, roubem a tua esperança, roubem o louvor nos teus lábios. Tem gente que está falando: esse ano começou ruim. Tem coisas que eu decidi errado, pastor, fiz caminhos errados, e ainda estou colhendo frutos de uma vida errada. Parece que Deus quer que eu sofra aqui. Eu te digo nessa noite: não, profetize sobre o teu vale aí de ossos secos, porque não importa o lugar aonde você está, não deixe que nada roube a tua esperança, não deixe que nada roube a alegria no teu coração. Eles estavam numa terra distante, mas lá naquele lugar Deus levanta outros profetas para dizer: vocês estão na Babilônia, mas construam casas aqui, casem, sejam felizes, se multipliquem, porque vocês vão ficar aqui sim por um tempo, mas já já vocês vão voltar para a terra prometida. Já já eu vou abrir as sepulturas de vocês e vou levá-los de volta para Israel. Está me entendendo? Oh, aleluia! Aonde você está hoje, seja feliz, traga a presença de Deus, traga o Espírito Santo, profetize: Espírito, enche a minha vida. Porque se você for cheio do Espírito Santo, não interessa o que está acontecendo ao teu redor. Se você for cheio do Espírito Santo, é tudo o que você precisa para viver. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Que nesse ano de 2024, o nosso maior clamor seja: Espírito Santo, encha a minha vida. Você pode dizer isso para Deus: Senhor, enche a minha vida. Eu profetizo mudança, eu profetizo transformação. Se levante, ore por você. Não espere que alguém faça isso. Você é o profeta da tua vida. Deus te deu autoridade, a palavra de vida está na tua boca. Então profetize, declare bênçãos, declare que acabou. Diga para Satanás. Tem crente que nunca falou uma palavra para Satanás. Eu já falei um monte. Tem hora que você tem que falar. Você tem que olhar para o chão, porque ele não está em outro lugar, é no chão. Você tem que olhar para o chão e dizer: Satanás, olha, acabou aqui a tua
interferência na minha vida. Tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que declarar um ponto final, tem horas que você tem que dizer aí para o céu. Quando você fala com Deus, olha para cima e fala: Senhor, eu recebo e eu vou viver os planos que o Senhor tem para minha vida. Você pode se levantar aí, nós vamos orar juntos.